Querida, como é que você se aproximou desse campo de atuação, não é, profissional, como gestora, como pesquisadora, como formadora? Como é que você se aproximou da educação infantil, desse universo tão rico? Vamos lá. Então, boa noite a todas e todos. É um prazer imenso ver todos aqui, pessoas muito queridas. A Luísa falou, a gente se emociona mesmo, né? A gente vê as pessoas, mesmo que seja aqui pela tela, né? Mas, nossa, a gente fica emocionado. Estou muito emocionada em ver. Tem pessoas que eu não vejo há muito tempo, pessoas muito queridas. Então, primeiro eu queria agradecer. E agradecer essa oportunidade de conversar, né, com vocês sobre esse livro, que é fruto aí da minha tese de doutorado. E a Luísa fez uma pergunta que eu gosto muito de falar sobre, porque eu acho que se eu hoje estou na educação infantil, foi por conta justamente desse início, né? A minha primeira graduação foi em serviço social, e na área de serviço social eu sempre, desde o início da graduação, eu escolhi, né, como área criança e adolescente. Só que no serviço social, essa área de criança e adolescente é ligada às crianças institucionalizadas, ou crianças de rua, ou crianças em conflito com a lei. Como faz um tempinho já, né, na época que tinha a FEBEM ainda, né, o ECA ainda não era promulgado, e eu era apaixonada por essa área, então participei de vários projetos com as crianças de rua, crianças que trabalhavam nas feiras livres, aí na Pompeia, perto de você e da Eleni. Então foram projetos que me envolviam muito e eu já estava muito ligada a isso. Depois que eu me formei, eu trabalhei um pouquinho numa Secretaria do Bem-Estar Social de Cajamar, e aí fui chamada para um concurso na Secretaria de Assistência em Santo André, e estava trabalhando lá. Aí uma ex-professora da graduação, maravilhosa, Márcia Paixão, que também era de SEBS, né? E é professora da PUC, ela falou, ó, vai ter uma seleção para diretora de creche, na Surbis Moca, o que chama hoje de DRE, na época era Surbis, porque estava na assistência, as creches, né? E ela falou, acho que você devia ir, né? Eu falei, ai, mas eu já estou em Santo André, estava concursada. Eu falei, não, vai, tá bom. Aí eu fui fazer. E aí, na entrevista, eu saí apaixonada pela proposta da gestão da Luísa para as creches. A hora que eles falaram que tinha participação popular da comunidade, eu comecei a ficar. Aí eu fiquei num dilema entre sair de Santo André, né, pedir exoneração e vir para SEBS, né, na Prefeitura de São Paulo, mas foi um dilema curto. Logo eu resolvi que eu viria para a SEBS porque eu fiquei apaixonada pela proposta. Além de tudo, tinha também o Paulo Freire na Secretaria de Educação, né, na época. Bom, era tudo que eu queria, assim, né? No serviço social também foi onde eu encontrei o Paulo Freire, né? Eu li o Pedagogia do Oprimido, li os livros do Paulo Freire no curso de serviço social. E aí eu vim para a creche, topei, pedi exoneração e vim. E aí entrei numa creche na Moca, fiquei lá 1 ano e meio. Depois teve uma outra seleção em Pirituba, Perus, que hoje eu fiquei sabendo que a Silvana era de lá também, né? Só que era da educação. E lá em Pirituba, Perus, estava tendo um trabalho muito bacana, que era com os conselhos de creche, conselho gestor. Bom, aí eu falei, não, eu vou, né? Porque na Moca estava meio devagar essa questão da participação popular e tal. Aí eu fui, participei da seleção, novamente, tinha uma prova, trabalho em grupo, participei. Aí fui selecionada, né? E a supervisora falou, nós escolhemos uma creche muito assim, a dedo para você. Eu falei, e o meu sonho era ser diretora de creche
de creche inaugurada, nova, né? Porque a que eu iniciei já tinha mais de 10 anos. Bom, mas essa era uma creche mais de 15 anos e com todos os desafios possíveis. E aí eu fui para lá, em Pirituba, Perus, foi muito bacana, porque a gente estava passando por um processo muito grande de reformulação nas creches, e lá a gente tinha um grupo de diretores eram 18, dos 18 tinha 9, que era um subgrupo, e que eu pertencia, e esse subgrupo era maravilhoso, a gente discutia as coisas coletivamente, estudava junto, e fazia propostas, né, incidia na política, assim, muito legal. Então, foi um trabalho apaixonante lá em Pirituba. E aí eu me envolvia mais ainda na creche, mexendo nas rotinas e mudando a participação das famílias, até que o Maluf foi eleito, né? Aí, o Maluf, quando foi eleito, exonerou todo mundo que tinha entrado na gestão da Luísa. E para vocês verem, só para vocês terem uma ideia como esse subgrupo era danado, porque como o diretor de creche na época era Carlos de Confiança, eles estavam fazendo assim, eles exoneravam o diretor e no outro dia você chegava lá, você não sabia e já tinha uma outra pessoa lá no teu lugar. Então era um constrangimento. Aí nós nos organizamos, falando, nada disso. Nós vamos ficar, no dia que nós somos exoneradas, nós faremos reunião com as famílias, com os profissionais, nós vamos fechar o trabalho lá. Aí uma das pessoas, cada dia uma de nós cedinho ligava lá no DRH para saber os nomes que tinham saído exonerados, né, no DO, e aí a gente foi, até que saiu o nosso nome, né, foi todo esse núcleo, né. Aí, no último dia, a gente foi para a creche, fez reunião, fechou. E foi uma experiência muito forte, porque eu lembro das famílias dizendo, mas como que vai desonerar você? Não tem sentido. Tinha uma mãe que falava assim, você não falta, você vem todo dia, você trabalha direitinho, por que o aluno vai te desonerar, né? A outra falava, olha, você foi a única diretora que abriu para a gente participar da creche, de festa. Como é que não pode sair? Quer dizer, a população não sabia, na verdade, o processo político que estava imbricado, mas fizeram uma manifestação, foi um processo forte. E foi muito difícil essa saída, né? Porque a gente estava muito envolvido com o projeto. E aí, durante a gestão da Luísa, eu me linkei de vez com a educação infantil. Aí eu fui para uma outra experiência que foi na Secretaria do Menor, né, que até a Lucinha também trabalhou comigo lá, né, nas creches. Uma experiência muito bacana, muito intensa também, né? E durante esse período eu comecei a pensar um pouco que eu queria trabalhar na formação, né, que eu tinha muito mais vontade, queria sair da direção, né, e trabalhar na formação. E isso foi, devagar eu fui amadurecendo, até que quando teve mudança na gestão, na Secretaria do Menor, né, que saiu, nem lembro o nome dele, entrou o Covas, aí eles cortaram verba, cortaram profissional, aquela coisa toda, aí eu optei por sair. E depois aí eu optei por trabalhar com formação, que eu gosto muito, mas fiz uma dupla opção. Formação inicial, que era na universidade, no curso de pedagogia, mas eu não queria deixar o chão lá da creche. Aí eu queria formação continuada. Aí eu fui fazer o mestrado, e o mestrado, aí eu quis fazer pesquisa sobre uma temática que para mim era muito importante quando eu fui diretora, e na rede que eu tinha, né, e tenho esse vínculo que é a rede de São Paulo. Então, a temática foi pesquisar sobre a participação das famílias nas creches. Então, foi isso que eu fiz no mestrado. Foi uma experiência também de pesquisa bastante intensa, porque eu fui fazer pesquisa na rede no momento que estava já a gestão do PITA, e que tudo que a gente tinha construído na gestão da Luísa tinha sido
acabado na gestão do Maluf e do Pita, participação das famílias, discussão sobre as rotinas, a criança como centro, e estava longe. E, então foi também foi um processo ainda de reviver muito, né, a experiência que eu tinha tido com a Luísa, e aí eu já estava super dentro da educação infantil, e aí eu já tinha feito uma decisão que não era mais atuar no serviço social, era na educação, e aí eu fui caminhando aí para mestrado, fazendo bastante formação, né? Luísa, nos conhecemos em uma delas, no Espaço Pedagógico, em Campinas, né? Que hoje eu estou aqui. Então, e foi esse processo, e sempre nesses anos, né, sempre conjugando, então, o trabalho na graduação, que eu amo trabalhar, eu adoro trabalhar na formação de pedagogos e pedagogas, e trabalhar com a rede, né? Então, eu tive essa possibilidade. A rede de São Paulo, eu voltei muitas vezes para fazer formação, muitas. Uma das primeiras vezes eu voltei, aí eu fui fazer formação em EMEI, e aí eu estranhei um pouco, porque a gente que estava em SEBS e tinha uma outra forma, né, de trabalhar, e então no início eu falava, ué, gente, mas por que não dá para fazer tal coisa com as famílias? Aí umas diretoras falavam, não, mas não tem a portaria. Eu falei, mas que portaria é essa? Não tem portaria não, gente, vamos embora fazer o trabalho com as famílias e tal. E era muito interessante, né, porque para mim era um universo muito novo, porque a gente tinha muito uma postura na Secretaria do Bem-Estar, durante a gestão da Luísa, uma coisa de muita incidência, né? Inclusive questionando, não era uma coisa também tranquila, não, a gente questionava, então mas foi super bacana, de lá, aí depois dessa experiência eu já comecei a trabalhar em várias formações na rede, eu sempre volto, porque é uma rede que eu tenho maior carinho, vínculo mesmo. Então, eu fiz outra opção aí de pesquisar, então, sobre temáticas da creche, que eu acho importante, e na rede de São Paulo. Então, o mestrado e o doutorado foi na rede de São Paulo, né, em locais diferentes. E a minha pesquisa de doutorado também foi sobre a família, só que aí ela vai tomando outro contorno, que é a gestão democrática, né? E aí pensar como que se tem uma especificidade da gestão na educação infantil e olhar também para essa questão das famílias. Então, foi assim, Luiz. Aí depois eu fiz, como chama, pedagogia, enfim, aí me apaixonei de vez, estou até hoje aqui na educação infantil e na educação que é... Mas o que eu aprendi no serviço social eu trouxe comigo, eu acho que foi uma formação importante, muito importante, assim, até para ter o olhar com relação às famílias, né, com relação à população. O Paulo Freire eu trouxe de lá, então foi muito, assim, foi o meu primeiro vínculo com a educação, foi o Paulo Freire, né, então que continua sendo ainda um vínculo super forte. Eu acho que é isso, Luísa. Ai, que ótimo. Estou sentindo roda viva aqui. Eu vou fazer pergunta para minha amiga. Gente, amiga querida, companheira da caminhada de vida, você sabe que te admiro muito, né? Essa é uma perguntinha básica, mas que você tem que contar para a gente. Como que essa tese se transformou num livro? Aí já ouvi que a Luísa deu todo o apoio, ficou do lado, estava junto, querendo, torcendo, e todos nós, né? Mas como que foi um pouco? Conta um pouco dessa trajetória. Então, a Luísa é a madrinha, né, do livro, sem dúvida nenhuma. Depois que eu terminei a tese, né, na banca já o meu orientador, o Vitor, sugeriu publicar, né?
Porque, na verdade, a pesquisa que eu fiz é uma pesquisa que eu fui para uma creche, né, para um SEI, né, como chama a creche em São Paulo, e fiquei 2 anos, né? E tinha um desafio, eu não tinha uma proposta de intervenção, né? E minha proposta era de ficar no SEI como observadora e tentar compreender como que é esse cotidiano, as relações que estão ali para a constituição de uma gestão democrática, né? Então, eu escolhi uma diretoria de regional, né, e pedi para me indicar alguns 6 que fossem democráticos. Me indicaram, eu fiquei com um, que é esse que está no livro. E aí, como na banca, o pessoal foi... Como o livro, a tese, desculpa, ela traz muito relato do cotidiano, intencionalmente, porque aquela ideia que eu falei para vocês de que eu optei por juntar formação inicial com a formação continuada, eu queria também que a minha tese ela pudesse ser discutida, ser debatida no chão da escola, sabe? Assim, que as professoras pudessem discutir essas ideias, que pudessem detonar, que não ficasse só uma coisa no âmbito da academia, né? Porque você deixa lá sua dissertação, sua tese na biblioteca, mas eu queria que ela circulasse mais pelos educadores e educadoras, gestores, gestoras, pudesse discutir aquilo. E aí foi sugerido para a publicação, e aí a gente começou a batalha da publicação, né? A Luí, eu fui primeiro em uma que não dava, que estava com problema financeiro. Aí depois nós fomos para outra, que a Luísa já estava para publicar, teve um problema, né, com o editor, dono da editora veio a falecer, a Luísa falou, não, nada disso, agora nós vamos em outra. Aí a Luísa foi, né, junto, e aí foi para a Loyola, e aí na Loyola, pouco tempo depois, a Loyola respondeu que ok, né, só que aí tem um tempão, né, para até que tem o aceite, até publicar, e foi publicar agora. Então, a ideia, Helene, da publicação era mesmo essa questão de poder que as pessoas pudessem discutir. Tem vários relatos, né? Tem relatos detalhados de formação, né? De reuniões, né? Que eu ficava lá só observando e com um caderninho, né? E eu acho que são relatos que trazem temáticas que são muito atuais hoje na educação infantil, ainda são. E foi um desafio isso, né? Porque para mim, que já tinha sido diretora de creche, trabalhava com formação, aí entrar para fazer a pesquisa e não intervir, não interferir, e por que eu fiz essa... Eu fiquei me questionando sobre isso, mas por que eu fiz isso? Porque se eu começar a fazer uma intervenção junto com a gestão, eu não vou captar o cotidiano como ele é. E eu queria muito captar o cotidiano como ele é. Eu queria escrever sobre isso, como que é aquele cotidiano ali. Então, isso só pôde ser feito porque as pessoas foram se acostumando com a minha presença ali, porque eu fiquei 2 anos. E ao se acostumar com a minha presença, então as coisas transcorriam como se eu fosse parte daquele universo. E aí a diretora me chamava, muito bacana, me chamava às vezes e perguntava, porque elas tinham muita curiosidade de saber o que eu estava vendo, né? Ou perguntava alguma situação. Então, para mim não assumir o papel de quem estava fazendo intervenção, porque eu queria ficar na observação participante mesmo, aí eu conversava com ela, só que eu problematizava junto a ela. Então, eu falava, mas e isso, mas e aquilo, mas você pensou nisso, você pensou aquilo, sem propor, sem fazer uma proposta, tal. E na reunião com os professores e professoras, eu ficava só na observação mesmo, né? Agora, com as crianças, não.
com as crianças, eu entrava na sala, deixava meu caderninho lá, eles vinham, pegavam meu cabelo, eu brincava. Tinha umas professoras que ficavam muito incomodadas, falavam, Cidinha, se você deixar, eles vão tomar conta. Aí eu dava risada e ficava. Muitas vezes eu vi algumas situações que quem leu o livro vai ver, né, que eu ficava muito incomodada da criança não estar sendo escutada, eu não tinha dúvida. Eu não discutia com a professora, eu não interferia, mas eu acolhia a criança. Então, isso para mim era uma coisa muito forte, assim. Então, uma vez uma criança estava, só para vocês terem uma ideia, estava no parque e ele, acho que caiu, deu uma raladinha na barriga, foi lá e falou com a professora, não é nada, vai lá lavar. Aí ele, um tico, né, de 2 aninhos, chorando, eu falei, não tive dúvida, eu fui lá, ele me mostrou e tal. Aí fomos lá, passa o remédio, ele chorou depois, chorou porque dói, gente, né? Poxa, a criança machucou, dói. Então, e isso eu fazia, né? Assim, isso eu não chegava lá e falava para a professora, olha, você não devia ter isso, eu nunca fiz, mas eu acolhi a criança. Elas estavam, eu lembro que eu ficava às vezes na roda, elas ficavam mexendo no meu cabelo, eu deixava, a professora ficava nervosa, não deixa, eu falei, não tem problema, estão brincando e eu também estou curtindo. Então a parte de ficar com as crianças é uma parte que eu estava com elas, assim, e eu preciso falar para vocês que foi uma parte a mais difícil, assim, porque eu vi algumas situações. É isso que eu estava pensando aqui, Cidinha. Porque, olha, você sofreu nesse processo aí. Sim. Né? Então, você estava falando, eu estava pensando naquelas cenas que que a gente sabe, né? A gente sabe das nossas instituições, a gente sabe das relações todas, cenas de, sei lá, de violência mesmo, cenas de relações bem complexas, difícil de chegar por um lado, por outro lado. Então, sabendo desse seu padecimento, como que você vê isso do pesquisador relatar isso, contar, né, mostrar para mais gente esse padecimento, porque é um padecimento, Sim. mas é também, enfim, chega a ser Sim. algumas cenas de violência, né? Sim, sim. Então, Posso engatar uma pergunta na Luísa? opa, vamos Opa, embora. Cida, boa, venha lá. Como é que as pessoas que depois viram o teu trabalho, as professoras da creche, reagiram? Elas ficaram de quanto cabelo em pé? Ficaram de cabelo em pé, com certeza, mas quanto? Então, assim, primeiro, quando a gente faz uma pesquisa e que você vai olhar para o cotidiano, né, eu acho que uma das questões que a gente precisa sempre pensar é que esse cotidiano não é responsabilidade só das pessoas que estão ali, né? Que são práticas sociais que acontecem em diferentes lugares que foram historicamente sendo construídas e que no caso da educação isso vai sendo reproduzido, vou colocar entre aspas, né? Então, essa era uma questão que ficava para mim, né? Porque eu chegava para o Vitor e falava, Vitor, eu não estou aguentando. Olha aqui, eu vi um bebê sendo colocado de castigo no berço porque ele mordeu. Ai, e aí? O que eu vou fazer? Eu preciso denunciar isso. Eu ficava enlouquecida. Ele falava, calma, Cidinha, vamos pensar no sentido. Aí a gente fazia toda uma reflexão. E aí foi nesse momento que eu comecei a amadurecer a proposta de que era importante o cotidiano ser escrito, né? E aí vinha um dilema também, porque na área de educação infantil a gente tem falado muito da importância da gente destacar as boas práticas, né? Então, eu falava, mas eu vou agora trazer umas coisas que não são tão bacanas, né? Mas aí eu fui amadurecendo, fiquei com muito padecimento, como diz a Lu,
né, que a Lu acompanhou bastante, mas aí eu fui amadurecendo, bom, quando eu vejo essa prática, eu não é a professora em si, né, por exemplo, desse exemplo da questão da criança de castigo, que é uma coisa que para mim mexe muito, eu falava, eu não é a professora em si, agora eu preciso entender por que ela põe de castigo, qual que é a ideia que ela tem. Por isso que aí na pesquisa ela teve observação, teve as entrevistas. Então, as entrevistas eu não usei acho que nem um décimo do que tem, porque normalmente com as professoras eu ficava 2 horas. E as professoras falavam mesmo, traziam a visão que elas têm concreta, quer dizer, eu lembro que essa questão do castigo tinha uma coisa ainda de usar aquele cantinho da Super Nani, sabe? E eu falava, como eu observava, eu perguntava para a professora que eu falava assim, mas como que é isso? Ela, não, mas é porque... Aí ela explicava o porquê. E eu falava, eu lembro que eu perguntava, mas resolve? Ele não faz mais isso? Aí elas falavam, não, né, não resolve. Então, na entrevista, a gente travava um diálogo, que eu acho que foram diálogos, assim, muito bacanas, que é claro que eu não consegui mexer depois, né, que acabou a tese, mas, assim, muita reflexão, né? E o que me fazia também olhar para essas professoras de forma mais humana, de forma respeitosa. Agora, é claro que uma vez, na hora que eu terminei a pesquisa, eu falei, então, gente, eu estou concluindo, tal. Aí elas falaram, tal, foi bom, não sei o quê. Eu falei, eu não sei qual foi o contexto, mas eu falei, então, porque vocês sabem que eu tenho um compromisso com os direitos da criança, né? Aí umas falavam assim, vixe, né? Brincando, falei, então o que vai vir aí, né? E aí, mas tudo assim com muito respeito, com muito cuidado. E eu ficava muito preocupada se a forma da minha escrita ia ser um jeito que ia depor contra as profissionais, porque não era isso que eu queria. Eu queria dizer o seguinte, ó, gente, trabalhar coletivamente no espaço de educação com criança pequena é muito complexo. E é muito complexo mesmo as relações que são estabelecidas lá, com as crianças, com os adultos e com os adultos e as famílias. Então, aí também veio uma questão que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar uma tese sobre gestão que não fosse falar do papel do diretor ou da equipe de gestão. Eu queria trazer uma outra visão de gestão, que é a gestão que pensa a escola como um todo, a gestão como mediação desses processos. E como é importante que nessas mediações o coletivo seja fortalecido e a criança venha como centro do processo. Centro mesmo, sabe? Um direito, sabe? A criança pequena sente as coisas profundamente. Então, quando ela está chorando ali, não é manha. Então, é claro que no cotidiano, às vezes, você fala é manha, mas a gente tem que começar a mexer com essas questões, de não até de não falar que é manha, porque quando você fala que é manha, traz toda uma representação, né, da criança. Então, isso tudo era uma questão. Então, durante o percurso, foi muito difícil olhar, foi muito difícil participar de algumas reuniões, porque eu queria intervir, eu queria ver, né? Eu queria falar, gente, espera aí, mas vamos pensar. Mas aí eu permanecia observando e a equipe muito acolhedora, a diretora, as professoras extremamente todos, o pessoal da cozinha, E aí, assim, depois que eu terminei, porque demora, né? Você termina o campo e aí até você escrever a tese passou uns 2 anos. Quando eu concluí mesmo, havia tido uma mudança lá no SEI de gestão, e aí eu fiquei tentando várias vezes marcar porque eu queria marcar umas reuniões, né? De formação e aí trabalhar. E foi muito difícil, eu não consegui marcar. Aí uma das professoras foi ex-aluna minha, nossa, Cida. Aí ela estavam desesperadas por ler, eu passei a tese, eu falei, seguinte, você lê, aí você escreve o que você sentiu e depois a gente toma um café e você me conta.
Aí nós vamos tomar o café. Aí ela falou para mim assim, eu falei, então, o que foi que você sentiu? Ela disse para mim, primeiro raiva. E eu falei da pesquisadora, né? Ela falou, claro. Falei, imaginei. Ela falou, mas e depois, lendo, eu fui pensando um pouco como a gente, quando está mergulhado no cotidiano, deixa de ver algumas coisas. Então, aí ela começou a ter... Aí ela fez uma série de reflexões, ela levou lá para as outras professoras verem, lerem, também algumas se interessaram, acho que outras nem tanto, mas eu não consegui entrar de novo na creche para fazer a conversa, né? Vou, quem sabe agora, depois que o livro está aí, quem sabe eu tente novamente, apesar que na rede tem uma coisa que é de mudança dos grupos. A diretora eu consegui, eu levei uma cópia, sentei com ela, né, e dei, e pedi para ela ler, e se o que ela quisesse a gente conversaria. Foi um processo muito difícil para ela também, né, o relato na tese, por conta dessas relações todas que tem, né? O que é interessante, né, Cidinha? Você está falando de gestão, mas você foca muito as relações interpessoais, né? E isso é muito importante, né? E ninguém faz, né? Sim. Fala mais do papel, tal. Então, acho que essa questão das relações interpessoais, tratando gestão, e gestão Sim. tratando das relações interpessoais, é bem interessante, né? Que acho que é o que você está falando, e eu queria falar um pouco disso. Então, na verdade, foi por aí que foram os eixos que eu estabeleci, pelas relações entre os adultos, crianças e famílias, né? Porque, como nessa perspectiva de que a gestão é mediação, então, para você poder pensar a gestão democrática, você precisa pensar as relações interpessoais. Elas precisam ser refletidas, e normalmente não são. Porque, assim, você tem o problema é... Por exemplo, a gente, no texto vocês vão ver, tem vários momentos em que as coisas vão para o grupo para discutir, mas fica uma coisa muito de culpabilizando um ao outro, ou quem tem mais facilidade para falar, fala, mas você não extrai daí uma reflexão que leva o grupo a pensar, bom, então o nosso grupo, né, tá frágil aqui, ó, nessa relação, né? E então isso é porque para o diretor, e eu me lembro aí, porque também eu fiz uma pesquisa que eu também lembrar muito da minha prática, né? Eu me lembro como era difícil quando a gente tentava mexer em situações um pouco mais complexas. Por exemplo, mudar as práticas com relação às crianças não é fácil. Mas não é fácil porque são as professoras, não é fácil porque a sociedade ainda está aí querendo que a gente dê uma palmada para educar, que acha que batendo educa. Então, veja, a escola não está descolada disso, né? Então, essas relações, elas estão muito permeadas pela nossa realidade. Então, ela precisa ser mexida. Então, o componente das relações interpessoais, aí a Luísa que tem uma grande, né, estudo sobre isso, foi também um estudo que me inspirou e que a Lili, né, quando fez o doutorado, a Eliane Bruno, que era pensar um pouco sobre essas relações, né, e pensar e mexer nessa cumbuca, porque é uma cumbuca difícil de mexer. E aí é claro que o Paulo Freire ajuda para pensar nisso, o Rogers, né, que é também uma coisa que às vezes as pessoas estranham um pouco, né? Me perguntam, por que você não pegou uma referencial teórico só para poder analisar? Eu falei, porque não dá conta. É óbvio que a perspectiva crítica, marxista, está presente no meu trabalho, né? Mas não adianta, a hora que você vai olhar para o miúdo, você tem que ter contribuições de outros autores, discutir a questão dos conflitos que acontecem no cotidiano, como eles interferem, né? Isso é o importante, porque as relações estabelecidas entre os adultos, quando não estão bem, elas interferem diretamente nas crianças. Então, eu estava lá no SEI, por exemplo, um dia que saiu a votação,
não é votação, decreto, que não ia ter a, como chama, recesso de julho para SEI, porque SEI não tinha e começou a ter. Vocês não imaginam, quer dizer, quem conhece chão de escola, imagina. As professoras, quando chegaram à tarde, porque isso foi discutido numa reunião de manhã e deliberado de manhã, elas estavam muito mal. Então, eu circulava pela creche, eu via as professoras conversando e o assunto era esse. E as crianças muito agitadas. E conforme as crianças ficavam agitadas, mais as professoras ficavam nervosas, porque elas já estavam com contexto. Então, veja como é complexo essas questões e a gente precisa olhar, precisa discutir, precisa refletir, não para julgar ninguém, né? Não para dizer, olha, essa creche aqui tem um trabalho, esse SEI aqui tem um trabalho ruim, muito pelo contrário, a gente sempre nos trabalhos vai encontrar os pontos fortes, os pontos frágeis. Ou aqui nesse, a gente teve algumas situações muito fortes, né? Mas eu acho que não foi só lá, tem vários outros, então vale a pena pensar sobre isso, né? Então, discutir as relações interpessoais, eu acho que é fundamental, mas não é discutir com autoajuda, com receitas para 10 passos para se transformar numa equipe que tem boas relações. Não é, gente, não é mesmo. A gente, e do ponto de vista da democracia, a gente só aprende democracia exercitando, né? Então, é um exercício mesmo de ir lá e de não deu, volta, reflete, vai. E as crianças estão lá. Eu me lembro muito da defesa de tese da Eliane Bruno, né? Que foi sobre as relações interpessoais na formação, e as pessoas perguntaram, tal, é claro, porque a gente sempre fala, né? As relações são construções e a gente tem que dar o tempo das pessoas, né? Não pode ser o tempo que você quer. E a Lili falava assim, só que as crianças estão crescendo, né? As crianças passam pela escola, elas passam e a gente está dando tempo. Então, a importância de a gente começar a ter uma perspectiva, vamos dizer, como Paulo Freire falava, mais radical, né? No sentido do compromisso, de que as crianças, as relações entre os parceiros na escola, entre as famílias sejam relações mais respeitosas, menos conflituosas. Então, com as famílias é uma coisa histórica, né? O jeito que isso vai se falando. Eu lembro de uma reunião que elas fizeram um projeto muito bacana. Apresentaram na DRE, para vocês terem ideia que o projeto foi muito bacana, né? De mandar lá os livros para as famílias lerem. E na reunião que eu estava, de formação, que elas discutiram, elas começaram contando, as professoras, aí começou a falar, uma professora falou, mas tem mãe que manda o livro amassado. Aí a outra, mas você não sabe, a outra então manda a mochila que não dá. E aí elas saem do que foi muito bacana no projeto e que estabeleceu um vínculo super legal e vai focar na bendita. Aí já vem outras questões, né? Da mãe que, sei lá, do jeito que se veste. Então, por exemplo, esse é um relato que tem, que eu acho que é um relato bem potente se você discutir isso com as professoras na escola. Porque não é que as professoras intencionalmente fazem isso, é que na reunião isso acaba acontecendo, né? Então, olha como a gente precisa registrar a reunião, rever o registro, pensar sobre ele, né? De uma forma que não é para falar, tá vendo? Foi você que tirou a atenção. Não, não é nada disso. É assim, é no sentido da gente ver como ainda, mesmo promovendo a participação das famílias, a gente ainda carrega uma visão ideológica de que a população pobre ainda não sabe cuidar das coisas. Como a gente carrega ainda uma ideia de que as famílias com as quais nós trabalhamos têm as mesmas condições objetivas de vida como nós. Então, se chegar aqui em casa a mochila lá da escola, eu tenho um jeito de cuidar, eu tenho uma estrutura de casa, tá? Agora, quando isso chega
por exemplo, num cortiço, onde, por exemplo, a primeira creche que eu trabalhei, as mães trabalhavam num cortiço. Você imagina o cheiro de mofo, porque não batia sol, como as coisas ficavam ali. Então, assim, também essa questão da realidade, né? É muito difícil lidar com a realidade brasileira da pobreza. E as professoras e professores, né, a gestão, eles estão em contato com isso o tempo todo, então também não é fácil isso, né? Então, é por isso, Helene, que eu quis trazer essa questão das relações, né? E mesmo, por exemplo, de um instrumento que é democrático, que é o Conselho de Escola. Então, eu relatei lá umas reuniões, assim, e eu falava, e essas reuniões eu tinha que me trabalhar muito para ficar tranquila, mas teve uma reunião que o pai chega e fala assim, eu queria entender, né, por que está tendo tanta falta de professora? Porque estava tendo muita, mesmo por conta do conflito interno. Aí uma professora falou assim, é porque nós somos seres humanos, nós também, nossa família adoece, nosso filho adoece, então a gente tem que faltar. Aí o pai falava assim, não, mas é só porque eu tenho uns pais que estão querendo saber por quê. O pai super cuidadoso. Elas, olha, não, é por isso, é por aquilo, é por isso, por aquilo, ponto. Aí a diretora chega uma hora, porque ela fala assim, ó, sim, mas aqui está demais. Mas eles não avançam na discussão, você entendeu? Então, assim, se as famílias estão no conselho, e se o conselho é um lugar deliberativo, falta de professor, se ela está afetando o atendimento, porque as crianças voltavam para casa, tinha criança que chorava porque não queria ficar metade do grupo numa sala e metade na outra. Se está afetando, porque qual o problema de discutir com as famílias, né? Qual o problema disso ser mais transparente, de pensar junto? Mas não dava. Então, são questões e detalhes do cotidiano mesmo, só quem chega vê. Assim como, por exemplo, uma reunião que eu fui, e eles votariam como chama? O PPP, né? Era o PPP, que tem que passar pelo conselho. Só que tinha uma data e não dava tempo de mandar para as famílias lerem, porque sabe como é a rotina do cotidiano da escola? É tudo. Aí eles fizeram uma grande reunião e perguntaram para as famílias se elas aprovavam. As famílias não tinham lido. Elas, sim. Então, veja, então, são situações muito delicadas. Então, você tem uma questão também que é da própria estrutura maior do sistema, que também não dá o tempo necessário que é para as unidades trabalharem. Você entendeu? Porque precisa de mais tempo. As coisas não são assim. Então, é um conjunto. Por isso que falar sobre as relações ela é importante, porque você vai olhando que você sai dessa ideia, o problema é aquela professora. Não, não, não. Nós temos práticas sociais que estão aí sedimentadas há milênios, né? Com relação à criança, à infância. Mas o problema é aquela creche. Não é, não. Ela pertence a uma rede. Ela está dentro de uma secretaria. Então, as relações, a gestão democrática é na escola pública e no sistema. Então, quer dizer, o sistema está democratizado? Não está? Então, lendo, eu espero que as pessoas percebam um pouco isso, né? Que o fato de não democratizar, não horizontalizar o sistema, e não é, aí no caso não é só a rede de São Paulo, é o sistema de educação brasileiro, impacta onde? Lá no chão, direto com a criança, com o professor, como que é? Uma cascata, né? Que vai saindo. Então, é por isso que eu optei por trabalhar com essa questão das relações, né? E pensando também que a gestão democrática ela é uma construção que não é uma coisa assim, agora a gente atingiu, isso vai... Esse atual contexto que nós estamos vendo muitas temáticas que já estavam bem tranquilas nas unidades de educação infantil sendo retomadas, né? Eu entrei na rede de 1990, eu nunca tinha visto família questionar que berçário tinha que ter banheiro de menino e de menina. Eu vi há uns 3 anos atrás, quando estava as discussões dos planos, ver essa discussão, mas eu falava, mas o que está acontecendo? Por quê?
porque se a temática conservadora começa a tomar força na sociedade, isso chega lá, né? Então, chega na forma, impacta nas músicas que vão querer que a gente cante, não cante com as crianças, na forma que as professoras se colocam, e assim vai. Então, não é o cenário político, conjuntural, impacta diretamente a escola, né? E as crianças que estão, né? Os professores que estão lá, enfim. Eu acho que é isso, Lili. Não sei se respondi. Respondeu, perfeito. E é isso mesmo, né? Não dá para separar, né? Essa gestão democrática são as relações, né? Perfeito. Ótimo, obrigada. E Cidinha, agora você na Unicamp, você continua pesquisando na educação infantil, pesquisando as instituições de educação infantil? O que você está encaminhando agora de pesquisa? Continuo na educação infantil, não largo mais. Na Unicamp eu trabalho com a disciplina de estágio e a disciplina de pedagogia da educação infantil, né? E quando eu vou, e estou no pós-graduação. Então, no pós-graduação, eu trabalhei o ano passado uma disciplina que era de política para a infância, né? Eu e a professora Luciane Muniz, que, aliás, tem um e-book que a gente acabou de livre acesso, que tem várias autoras aqui, Priscila, Marina, Renata, que eu não consigo ver todo mundo, que também fizeram artigos que foi ela é produto da nossa disciplina, porque eu acho que é muito importante o trabalho coletivo, gente. Isso me dá muito prazer em fazer, sabe? Escrever e pesquisar. Então, eu continuo fazendo pesquisa sobre educação infantil. Tive um presente lá em Campinas, que foi poder ir para a rede de Campinas, né? A Marina está aí, a Renata, que eu estava preocupada, né? Mudei de cidade, falei, puxa, agora eu vou ficar só na universidade. Não é que é só, é claro que na universidade tem muito trabalho, eu adoro o que eu faço, mas eu gosto muito do trabalho, né, com as redes, no chão da escola. E aí, fui para lá em 2018, em 2019 eu comecei uma formação lá na Rede Campinas, que é uma rede extremamente querida, que tem um trabalho super bonito também sobre a questão do acolhimento, trabalhando isso na perspectiva da gestão democrática, que é um dos aspectos que está na tese, né? Então, acho que é até bom eu falar um pouquinho, porque quem não lê o livro, a tese, eu vou para observação, as entrevistas, então, querendo compreender esse cotidiano. E aí, a partir disso, eu organizo o trabalho em 3 focos: a relação entre adultos e crianças, que aí a gente discute a questão da rotina, das relações, né? Depois, a relação entre os adultos, que é como é que os adultos que trabalham na unidade se relacionam para fazer o trabalho, né? Na formação continuada, na construção do planejamento, e a relação da equipe, de todo o SEI, com relação às famílias. E aí, nas famílias, eu vou discutir que, na verdade, que a gestão da educação infantil tem uma especificidade, que é a natureza da relação com as famílias. Porque quando você trabalha na educação infantil, é diferente da natureza da relação do ensino fundamental. Porque as crianças são pequenas, então, ainda mais no SEI, né? 0 a 3, necessariamente tem que ter uma conversa diária com essas famílias, contato, e pela lei, e eu penso isso não só pela lei, mas porque eu acredito, tem que compartilhar a educação, porque são 2 instituições que têm práticas sociais muito próximas. A criança se alimenta na creche e se alimenta em casa. A criança está aprendendo sobre si, né, e sobre o mundo em casa e no SEI, né, na EMEI também, né, já um pouquinho maior, né, porque a gente acha que 4 e 5 já está grande, né, que olha os bebês, mas eles também são pequenos.
Então, ainda está constituindo a visão sobre o mundo, sobre as relações. Então, numa parte do trabalho, eu vou falar dessa especificidade. E como é SEI, eu elenco 3 aspectos que são específicos, que mostram essa especificidade. Que é o momento que a criança chega na unidade, a gente chama de acolhimento, né? Antigamente chamava de adaptação. Tem que ser, muito feito conjuntamente, né? Senão a coisa impacta na criança. O momento do desfraude, então tem que ser negociadíssimo e não é muito. Aliás, tem pouco estudo sobre isso. Agora eu tenho uma aluna que está aqui, a Ju, que está fazendo essa pesquisa de TCC sobre como que as pessoas pensam sobre desfraude, para a gente começar a transformar isso também em produção de conhecimento, porque é uma prática, né? E a questão de saúde, porque as crianças pequenas adoecem com mais frequência. E isso é ponto de muito conflito com as famílias, né? Então, a gente pensar um pouco como isso se compõe. Então, a tese ela vai ser estruturada com essa, vamos dizer, com esse centro aí, que é discutir essa especificidade da gestão na educação infantil, né? É claro que a centralidade é a criança, né? Mas a unidade que eu analisei, ela não tinha muitos espaços para essa participação da criança, né? Mas tem outras experiências na rede, né? A Márcia, que estava aqui, por exemplo, no começo, que agora não estou vendo, ela tem um trabalho belíssimo aí, entre outros todos da rede, né? Bom, então... A Zélia tem um trabalho A belíssimo Zélia também, olha também. lá, tá vendo? A Opa, Zélia, mais uma que eu vou conhecer. a Zélia. Eu já estou até querendo que ela faça mestrado com você. Eu já estou Opa! até querendo aqui, sabe? Eu sou muito Nossa! autoritária, eu estou querendo que ela faça um mestrado com você. Estou achando tão casada a coisa. Ai, que bom! Olha que eu tenho sorte, porque eu tenho umas mestrandas e orientandas assim que eu amo. Mas é isso que eu estou amando. Nossa Senhora, eu estou aqui me comendo. Eu falo, meu Deus do céu, achei alguém. Ai, que bom! Ai, que bom! Muito, que bom. muito. Ai, obrigada. Então, na Unicamp a gente está nisso, né? Agora a gente formou um grupo lá que está discutindo política da educação infantil, com encontro mais regular, porque a gente, ainda mais na pandemia, fica atordoado com muito trabalho, né? E a maioria dos orientandos que eu tenho, eles estão pesquisando sobre, mas tem alguns diferentes também, Lu. Eu tenho um estudante que pesquisou sobre crianças de rua, eles ficam sabendo que eu já atuei, né? Então, sobre crianças de rua. Você gosta, eles ficam sabendo que você gosta da coisa. Eu gosto da coisa, aí vai chegando. Então, tem vários temas, mas lá na Unicamp, o que eu tenho gostado bastante, porque eu posso conciliar a graduação e o pós, eu amo dar aula na graduação, e extensão, né? A gente fez agora, aliás, com a Rede São Paulo, falei, eu não largo não. É um projeto de extensão com gestores da rede de São Paulo, do coletivo da Zona Leste e de Campinas. Então, a gente juntou esse que está discutindo, o tema é gestão democrática. Agora eu esqueci, a intersetorialidade, né? Os direitos da criança e a intersetorialidade, porque durante a pandemia, uma das coisas que a gente foi percebendo que a ausência dessa discussão da intersetorialidade. Então, eu conversei com o pessoal do coletivo, falei, bom, participar do coletivo eu não dou conta, mas fazer um curso de extensão aqui, ó. Aí, nisso, chamamos o pessoal de Campinas e fizemos o curso, vai terminar em julho. Tem sido encontros muito bacanas, muito intensos, muitos desafios, né? Porque para os gestores conseguirem participar não é fácil, né? Ainda
ainda mais essa proposta de retorno aí, enfim, né, de reabertura, tem dificultado ainda mais, mas um grupo muito potente, tem tido discussões muito boas. Então, na Unicamp eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo que eu acredito, que eu gosto. E achei uns parceiros que topam, né? Então, a Luciane está junto comigo, que é uma parceira super, né, que fizemos esse livro que está super, ele está bonito porque ele é uma produção coletiva, gente, né? Vocês vão ver lá que eu e a Lu organizamos, mas os artigos são de diferentes participantes e a gente faz uma articulação com o estudo da Fúvia Rosenberg, né? Porque se há uma pesquisadora que nos chama nesse momento para perguntar assim, a nossa lealdade está do lado de quem? É da criança? Porque se for da criança nessa pandemia, nós temos que rever um monte de coisa, né? Então, foi foi um trabalho que eu e a Lu fomos fazendo na disciplina, diante desse processo de fazer ensino remoto, que também é uma coisa que para mim é muito difícil, né? Porque eu gosto de ver as pessoas, de tocar, né? E aí a gente foi tentando transformar essa experiência numa experiência também, uma experiência que, como diz o La Roça, que nos atravessasse, né? Que fosse... E atravessou, terminou, nós temos, foi, é claro, todo mundo sabe que é bem trabalhoso, mas ficou um e-book muito bonito, e ele está de livre acesso, que para a gente é muito importante, porque os educadores podem ler, pode baixar, ler, né, discutir. A gente está pensando em agosto fazer algum evento para discutir, também debater. A gente acha que o importante é o debate, né? Botar as questões para a gente poder pensar. Só falar uma coisinha, acho que Lúcia Amorim, né, está com a mão levantada já faz um tempinho. Isso, a Lúcia quer, acho que fazer uma pergunta, uma colocação, bem lembrado, Leni. Tá bom, gente, eu não estou vendo o chat, viu? Depois você... Posso falar? Pode, minha madrinha. Ah, querida, saudades. Sou madrinha de casamento da Cidinha. Minha madrinha de casamento, gente. Nos conhecemos há muitos anos, desde a época que você nem trabalhava. Era estudante ainda, né? Nem trabalhava. Social, é verdade. Isso, estudante de serviço social, nem trabalhava na área ainda. Fomos diretora de creche durante 4 anos, né? Que foi uma experiência muito boa de convivência e profissional, né? Depois, a vida profissional nos afastou um pouco, mas, assim, tenho muito orgulho do teu trabalho, da tua trajetória, sempre respeitei muito o teu posicionamento, sempre te acompanho, né? Sim. Eu acabei indo, né? Saí um pouco da área de educação, mas depois que a gente se envolve com a educação, é difícil, né? A gente não se apaixonar, né? Acabei retornando. Hoje eu tenho uma atuação mais na área de educação não pública, né, vamos assim dizer. Eu dou consultoria já há mais de 15 anos para berçários e escolas privadas, e é um universo, gente, que não tem muita diferença. A diferença do público é que tem mais recursos materiais, né? Então, isso, obviamente, ajuda, né, em diversos aspectos. Mas o que mais me preocupa, o que mais me mobiliza é exatamente o que mobiliza a Cidinha e os estudos da Cidinha, que é a questão da formação das pessoas, né? Principalmente os educadores que trabalham com as crianças pequenas, e como é que se dão essas relações. E eu sinto que ainda existe pouco foco e pouca preocupação com a formação das pessoas que vão trabalhar com crianças pequenas, como se fosse uma coisa simples cuidar e educar crianças pequenas, né? E não é um processo muito complexo e de muita responsabilidade. Eu acho que o Brasil ainda investe muito pouco nisso. Os berçários que eu dou consultoria, 90% das pessoas que trabalham com as crianças são educadores ou com curso de pedagogia, ou fazendo pedagogia, ou cursando psicologia. Mesmo sendo profissionais de nível universitário, a gente percebe uma carência muito grande, né, de formação e até de informação mesmo sobre o universo infantil, principalmente esse universo da criança
de 0 a 4, né, que ainda é pouco abordado, ainda é pouco estudado, né, nos nossos cursos de bacharelado, né? E assim, isso empobrece, né, o trabalho. E pouco se investe também nos profissionais não universitários que trabalham com crianças pequenas, né? É o pessoal da limpeza, é o pessoal da cozinha, né? São todos os adultos envolvidos com esse trabalho, né? E o trabalho com a criança pequena tem que ser um trabalho, pelo menos na minha concepção, necessariamente muito do coletivo, né? Das pessoas que estão ali na instituição e em conjunto com os pais, com as famílias, com quem cuida dessa criança e educa essa criança em casa. E esse realmente é o maior desafio. Mas uma coisa que me preocupa, e eu acho que a gente precisa realmente investir e discutir cada vez mais, é a valorização e o investimento dos profissionais que trabalham com essa faixa etária, né? Que eu acho que as próprias universidades precisam também pensar mais nisso, se envolver mais com esse trabalho. E eu acho que materiais como os estudos da Cidinha e agora a publicação desse livro vem trazer uma contribuição muito importante, né? Porque a gente ainda tem poucos estudos materiais assim de qualidade e que realmente nos traz uma reflexão efetiva, sistemática e democrática da prática do ensino para crianças de 0 a 4. Sim. Era esse comentário que eu queria fazer. Isso mesmo, Lucinha, e é um desafio, né, a formação, porque normalmente no currículo da pedagogia a gente tem poucas disciplinas destinadas, né, à educação infantil. Então você tem um tempo curto que você tem que passar muita coisa, passar entre aspas, refletir, né, poder pensar junto com as estudantes. Eu já tive, na Unicamp não, mas antes eu já tive experiências em que as alunas ficavam muito indignadas. A professora, mas espera aí, eu estou fazendo pedagogia e você está falando que eu vou trocar fralda? E eu dizia, sim, vai, é muito importante. Quanto mais a gente estuda, melhor a gente tem que trocar a fralda, eu brincava com elas. Porque é difícil entender que o trocar fralda é um ato também de educar, né? Pois educar para a saúde, educar para a vida. E sim, e também entender que não existe nenhum ser humano que nasce se alimentando sozinhos, fazendo suas necessidades sem ser na fralda. Então, há uma especificidade da educação infantil que passou a ser de caráter coletivo e público. E isso é muito, e foi uma luta, né? Lucinha sabe, é uma luta para que fossem profissionais que estivessem fazendo isso, e não professoras leigas que faziam, né? Então, isso é um desafio, porque a educação infantil, ela sempre está no lugar mais, assim, apagadinho, mesmo no sistema de ensino, mesmo na universidade, nas pesquisas. Então, é também uma luta para a gente dar visibilidade que o trabalho com os bebês é um trabalho muito importante, que requer muito estudo. Eu sempre lembro, né, do educador que eu adoro, além do Paulo Freire, que é o Janusz Korczak, que ele fala assim, que as crianças choram mais não é porque elas são manhosas, não é por frescura, mas porque elas sentem as coisas diferentes, mais profundamente. Então, veja, se eu trabalho com as crianças que sentem mais profundamente, o adulto que trabalha com essa criança precisa estar muito preparado, né? E a preparação não é só técnica, no sentido de saber qual melhor ações você planeja, mas a interação, né? Até voltando na pergunta da Eleni, das relações. O eixo na educação infantil são as interações e as brincadeiras. Então, não tem como você não olhar para isso. Agora, eu preciso ver como eu me sinto interagindo com as crianças. Eu tenho que pensar sobre isso, né? Por isso que nos estágios a gente vai tentando fazer um pouco essa reflexão, mais do que você pensar em que atividade você vai dar, assim, como é a interação com a criança, como é que você sente ali com a criança, como é que você percebe, escuta a criança. E isso ainda, gente, por mais que a gente está falando há muito tempo, ainda é algo a se falar e trabalhar muito, porque socialmente a criança ainda não é
escutada, não é valorizada, né? Se fosse aqui na época da pandemia, a gente teria visto políticas públicas sérias destinadas às crianças, nós não tivemos. Tivemos? Não tivemos. Quem é que está escutando as crianças para ver o que elas estão sentindo de ficar em casa ou de retornar para a escola? Aliás, eu fiquei apaixonada aí pelo Raí. Vocês viram o Raí nas redes sociais? A Júlia viu. Ele foi entrevistado, acho que é do Paraná, e perguntou para ele assim, o que você achou da volta à escola? Acho que ele tem uns 8 ou 9 anos, né? Ele falou, volta, né? Aí vem o corona, né? Aí a gente volta para casa. Aí fecha a escola, aí depois a gente volta para cá, aí vem corona, fecha de novo, assim vai. Aí o jornalista ficou assim meio, puxa, não esperava essa resposta, acho que ele esperava que o menino falasse, mas ele falou o que é mesmo, né? Porque no jeito que está a pandemia, então assim, as crianças têm muito a falar, né? E a ensinar, então essa também é uma lógica diferente que a gente tem trabalhado nas formações. Nós aprendemos com as crianças. E isso também ela vai contrapõe a uma visão de educação, de ensino que está muito centrado no saber do professor, né? Então, a formação é um desafio, sim, e a formação precisa ser reflexiva mesmo, não adianta ficar... Uma vez eu estava numa formação e a gestora falou para mim, nossa, nós lá na unidade já estudamos o Vallon, o Piaget, o Vygotsky. Eu falei, puxa, que bacana, muito bacana. Desafiante, né? Porque, veja, são autores extremamente difíceis. Agora, a questão é, o que é que vocês levaram do cotidiano para pensar na interlocução com esses autores? Porque o Piaget não sabe que é uma creche, o Vallon também não sabe, né? Enfim. E agora nós temos que ter eles como aqueles que nos ajudam a olhar para o nosso contexto, nos ilumina, nos pensa, e a teoria é super importante, mas a formação continuada, ela precisa ser uma formação na escola, centrada na escola e reflexiva, né? E aí tem que mexer, por isso que eu falo, tem que mexer com as questões do cotidiano. Tem que trazer as crianças para lá, fala das crianças, elas falam tanta coisa. É que minha memória anda ruim. Uma vez uma criança, essa era de EMEI, Silvana, ela falava assim, época da festa junina que tinha que ensaiar a quadrilha, né? Aquelas coisas, então ela falava assim, meu Deus do céu, eu não sei por que é desse jeito. A gente chega, vai para a sala, depois sai da sala, porque volta, que a gente sai de novo, volta, e ela falou... Eu vou achar essa fala dela aqui hoje. E o que ela disse? Gente, vamos organizar essa rotina, porque esse negócio de vai para lá e vem para cá para ficar só em torno da festa junina não dá. Eu quero fazer outras coisas. Mas olha só. Então, as crianças têm muito a falar, né? Elas nos ajudam muito a pensar sobre as questões, mas ainda a gente precisa trazer isso mais para a formação, né? Ela é um sujeito aí potente, né? Importante. Cidinha, eu queria assim trazer um pouco as colocações do chat. Sim, sim. Porque, assim, primeiro que tem uma chuva aqui de elogios, agradecimentos, de um reconhecimento da importância da tua pesquisa. E aí tem uma colocação aqui da Aurora, que eu acho que vem um pouco nessa direção do que você acabava de falar, né? Nós estamos aqui com tantas pessoas que são ativistas da educação infantil, né? Que tem, né? A própria Sônia está aqui na sala e ela sabe, você traz essa coisa da festa junina e a criança perguntando, né, falando, gente, vamos organizar isso, afinal de contas, né, a gente vai ficar nesse vai e vem, e por que eu tenho que ensaiar? E tantas coisas que a gente foi discutindo, né? Mas tem uma coisa que é muito cara no que você está falando, que a Aurora toca, que é essa coragem, que é freiriana, que vem do coração, essa força que vem do coração, de fazer essa escuta
da criança, esse compromisso ético mesmo com a criança, e de falar desse padecimento e de trazer essas fraturas, mas a gente vai observando que você faz isso, né, com uma delicadeza e uma observação, sabe, Cidinha? Me chamou muito a atenção quando você fala assim, olha, o tempo inteiro eu sofri, eu olhava, eu queria meter a minha colher naquele angu, mas eu sabia, como pesquisadora, da importância de esperar, né? Da importância de não intervir, justamente porque um dos objetivos da pesquisa, e eu acho que é aí que ela se banha de chão e de realidade, é quando ela faz a pergunta chegar, né, para aquela professora que falei, eu não gostei muito, não, do que eu ouvi no primeiro momento, eu fiquei com raiva, né? Então, a Aurora, ela traz aqui o caráter corajoso da tua pesquisa, né? Assim, agradece e fala desse material, desse cotidiano, que ela ficou encantada com o teu próprio processo, sem perder de vista a criança, né? E considerar as crenças e as motivações dos educadores. Então, assim, eu acho que, assim, só para concluir, o que eu queria te dizer é que, na mesma medida que a gente vê essa questão da gestão democrática e você tem o cuidado de falar de todas essas relações, de toda essa questão intersetorial que afeta diretamente as relações lá no miudinho, o bonito está mesmo no miudinho, né? É como se a gente estivesse brincando de zoom, sabe? Aproxima e afasta. Então, eu senti muito isso. E queria te agradecer demais. E queria engrossar um pouco esse caldo, porque nesse processo, e sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, onde você fala que a gente precisa retomar, né? Nesse momento que não tem sido fácil, né? Nem politicamente, nem por conta da pandemia, por conta de algumas políticas públicas que retrocedem, mas acho que o diálogo com as famílias, ele é, assim, essas relações, né? Quando a Heleni e a Luísa trazem, né, as perguntas, focando nas relações interpessoais, eu não sei se a pesquisa está te pondo, e esse movimento que você vem fazendo na Unicamp, como que a gente tem se aproximado, porque nessa perspectiva remota, híbrida, a gente chega às crianças, tem um caminho maior ainda para chegar às crianças, e é um caminho, assim, se antes né, no presencial é imprescindível, agora isso tem sido uma grita, né? Eu tenho percebido que a gente ainda não parou para dar o devido valor para processos de diálogo, de propostas. Então, se faz proposta para a criança fazer remotamente, e o bebê, e sem um diálogo mais intenso com a família. Então, eu não sei se, assim, é uma coisa que tem me pegado muito, né, como alguém que durante muito tempo atuou na educação infantil. Eu acho que a gente não está dando o devido valor para isso, né? Que não tem mediação possível com a criança sem a família. E nesse contexto está mais complicado ainda. Sim. Silvana, você traz uma questão super forte. Todas as vezes que me convidaram para falar desde o ano passado, eu acho o seguinte: a educação infantil, o eixo são as interações e as brincadeiras. Criança pequena não é para ficar em tela. Então, a gente não pode falar ensino remoto com criança pequena. Eu acho que dá para falar encontros com ela, que você vai rapidamente ver, conversar para manter vínculos. Então, o maior contato é com as famílias, sim, para manter vínculo e também para que a gente tenha um pé na realidade que essas crianças estão vivendo, sabe?
é muito importante. E eu tenho a sensação que muitas unidades de diferentes locais vão terminar, quando voltar presencial de verdade, sem risco de vida para ninguém, etc. e tal, com aprendizagens bacanas com as famílias, de diálogos que foram estabelecidos, sabe? Então, vai estar potencializada a relação. Muitos não, porque se entraram no ensino remoto, nas atividades. Até semana passada, numa aula, eu falei para as meninas, gente, elas mostraram um vídeo de uma determinada rede. Falei, gente, vocês olhem bem, parece um programa de TV que a gente assiste para a criança. A estética, né, péssima, e as crianças tratadas como, sabe, infantilizando, quer dizer, não tem isso, né? Não tem como você voltar a atender a criança sem pegar a menina no colo, sem interagir. E a educação é isso, e com a criança pequena não dá. Então, assim, precisa dar mais visibilidade a isso, porque quem tem falado de retorno nesse contexto, aí é a minha visão, muitas vezes não conhece o chão de uma escola de educação infantil e não sabe o que é você ter uma criança ali que, sei lá, por nenhum motivo especial, ela não dormiu bem à noite, mas ela chega, o que ela quer é o colo. E às vezes ela tem 3, tem 4 anos, ela quer o colo. E é o colo necessário, o colo que é o processo educativo naquele momento. Então, a gente não pode ter medo de dar colo para as crianças. Então, nesse contexto, como não ter medo? Então, a gente precisa pensar profundamente sobre isso, né? O que eu digo não é nem os profissionais da educação, eu acho que é acima, né? Quem está gestando as políticas tem que pensar nisso, né? Olha o sufoco que é para um professor não poder pegar uma criança no colo. As crianças se adaptam super rápido, né? É incrível como elas têm capacidade de adaptar, mas isso fere, né, os princípios, Então, é momento de fortalecer os vínculos com as famílias. As famílias não são opositores das educadoras, elas são parceiros, gente, e hiper parceiros, até para a mudança da qualidade da educação, né? Quer dizer, o dia que as famílias entenderem, olha só, que se você tem uma proporção de adultos que não dá conta daquele número de crianças para você ter o atendimento realmente de qualidade, e eles resolverem, enquanto população, reclamar disso, a gente tem uma melhora na qualidade, né? Então, a gente tem que olhando, discutindo com as famílias, não é fácil, porque, veja, são famílias que têm formas de pensar o mundo, concepções muito diferentes. Talvez isso, na formação, a gente tenha que intensificar mais, aprender a lidar com a diversidade mesmo, né, de pensamento. Muitas estudantes e estudantes de pedagogia precisam conhecer o Brasil de verdade, né, conhecer o que é a pobreza do Brasil, ir lá para o coletivo lá, né, para pôr o pé no chão, conhecer aquilo, para saber que isso não é uma coisa, né, fantasiosa, e ter as famílias como nossos parceiros. E eles super valorizam o trabalho, viu? Tanto é que nas 2 pesquisas que eu fiz de mestrado e doutorado, contrariando o que está no senso comum, quando se pergunta para as famílias sobre a creche, sobre os professores, é sempre excelente. Aí, quando elas vão fazer alguma crítica, elas falam, só teve um probleminha. O inverso é quando você fala com os profissionais, porque aí é o generalizado, né? Então, eu acho que é fundamental, Silvana, a gente tem que dar mais visibilidade. Não tem ensino remoto para criança pequena, não tem que ficar preparando. Acho que a Luciana Osteto tem um texto que é histórico e clássico, que chama Planejamento na Educação Infantil, em foco a criança. O foco é a criança, não é a atividade. Você não planeja antes de conhecer o sujeito. Quer dizer, é o sujeito que, né, na interação que a gente pensa e planeja. Então, acho que essa questão das famílias é muito importante nesse momento. E conversar com elas. Eu tive com um grupo de educadores há pouco tempo, ia retornar,
E eu disse, vocês precisam dizer para as famílias que vocês estão com medo, porque elas estavam com medo. Eu falei, vocês precisam dizer, vocês precisam explicar, mas não é um medo que não tem sentido, é um medo que a ciência diz por quê. Porque a contaminação se dá de tal jeito, porque isso. Não é um medo porque vocês não querem trabalhar, porque o professor não quer trabalhar, é um medo por conta disso. E vocês precisam, entre no grupo, na formação, vai ter que trabalhar essa questão do medo, porque tem que ter uma rede de apoio aí, senão os professores, como que faz, né? E elas falavam muito para mim sobre isso, né? Elas e eles falavam, olha, elas não tinham voltado ainda, iam voltar uma outra semana e falavam, a gente tá, nós estamos assim desesperados. Então veja, isso tem que ser escutado, né, gente? Não é assim um grupo falando que não quer trabalhar, pelo contrário. E você fala que e é tão interessante porque esse mesmo grupo que eu estava de um SEI, né, fazendo a formação, elas falavam, a gente morre de saudade das crianças. E é verdade, porque você que trabalha, a hora que você entra na unidade e não tem criança, aquilo é ruim demais, não é? E elas, não é? E a gente sente falta daquela dinâmica que é mesmo. E elas falando, então acho que tem que falar com as famílias, lembrar que as famílias hoje estão no Brasil, e no Brasil a gente tem um movimento conservador muito forte, né? Que é negacionista, então que vai estar achando que não tem problema nenhum, então nós vamos ter que conversar e ter, como diz o Paulo Freire, a paciência, a humildade, porque nós vamos ter que falar e conversar, escutar, e sabe? Porque com esse movimento conservador que nós estamos vendo no Brasil, a população que a gente atende também leva isso para lá, né? Então nós vamos ter que conversar, ter que fazer o que na década de 80 o pessoal falava dos militantes, que é análise de conjuntura, mas de uma forma clara e bastante acessível na linguagem para as famílias, sabe? Porque senão a gente vai falar entre nós, né? Porque falar aqui entre a gente aqui é fácil, né? Ninguém vai negar que esse vírus aí, o que é, o risco que é. Agora, nós precisamos nos fortalecer para poder dialogar com aquele pai, aquela mãe ou responsável que acha que não tem risco nenhum, que é uma gripezinha mesmo e que a gente está falando coisa que não... E isso tem muitas famílias que estão pensando isso, né? Mas eu acho que é fundamental. Acho que é potente o trabalho com as famílias e é muito bom. Quando você consegue fazer um trabalho de grupo com as famílias, é maravilhoso, né? Eu só queria fazer um comentário. Realmente o trabalho com a família é fundamental, mas às vezes nas instituições privadas tem um outro viés, porque eu acho que o foco tem que ser sempre a criança. E se você faz um bom trabalho com a criança e compartilha isso com a família, você consegue estabelecer um vínculo positivo com a família, e a família realmente participa, e abrir para a família participar, e a família vai ter escuta. Se você tiver escuta com a família, a recíproca vai ser verdadeira. Só que, às vezes, a gente, no particular, você tem que lembrar os educadores que o foco tem que ser sempre a criança, porque muitas vezes você vê planejamentos que o foco é agradar a família. É fazer uma atividade rapidamente, fotografar para mostrar para a família. Não é se a criança curtiu, se a criança aproveitou aquele momento, se a criança teve uma experiência positiva. Mas não, é tirar uma boa foto para mostrar para a família. Sim. Então, tem esses vieses também, né? Então, sim, Lucy, tem uma coisa que eu acho que eu não falei, né? Que são as relações de poder, né, gente? Isso está dentro do público e do privado, né? E a gente, nessas relações, e isso que eu acho que é o mais difícil, a gente colocar essa questão da centralidade da criança e dos direitos dela. Então, o que é negociável? Tudo que não afeta os direitos da criança. Então, até lá, vamos, agora você, por exemplo, colocar, eu já vi muitas meninas, alunas levam, né, professora, olha só a foto. Então, as crianças, e ela me mostra o menino com roupa para pintar, um trabalho que ele fez, ela fala, professora, eu posso contar para você? Ele não pegou na tinta, porque eu que fiz. Então, assim, tem sentido isso? Não tem. Eu falei, então, por que você fez isso, professora? Porque se eu não tirar a foto e mandar para a mãe, lá não... Que é isso que a Lucinha está falando. Então, a gente
tem que mexer com esse negócio aí. É que quando a gente entra no campo privado, né, Lucinha? Não todo, não generalizando, mas se você entrar naquelas escolas que eles estão com o objetivo do mercado, de atender o lucro, etc. e tal, dificilmente a gente mexe nisso. Mas tem muitas escolas que têm o projeto, o objetivo, o compromisso com a educação muito grande, com um grupo de educadores que se une, quer fazer uma escola diferente, tá? E aí eles, sabe, mexem nessas questões e vai ter que estar, porque assim, tem dois polos da relação com a família. Um que é a equipe da unidade que deixa ela submissa, deixa as famílias submissas, então domina, e o outro inverso. As famílias colocam os profissionais como submissos. E não é para ser nenhum nem outro, é uma relação de horizontalidade. Só que é difícil por quê? Porque tem relações de poder, tem concepções diferentes, tem muita coisa em jogo que a gente precisa aprender, lidar e dizer não. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava na creche, uma mãe veio falar para mim para não deixar o filho dela dançar uma música lá, aquela do Pai Francisco, né? Que ele rebolava e ele ia virar gay. Isso lá atrás, né? E eu disse assim, nossa, né? Bom, eu nunca tinha... Foi uma coisa tão... E ela estava muito preocupada. Ela não foi falar isso para mim porque ela estava extremamente preocupada mesmo. Então, eu falei, bom, se ela está falando isso, gente, nós vamos conversar na equipe, então isso aí precisa ser temáticas para a gente pensar junto com as famílias. Nós precisamos... Aí que entra o conhecimento nosso, né? Da pedagogia, científico, só que não pode ser aquele pedagogês, né? Que chega lá na reunião e fica dando aula para os famílias. Então, nós vamos elegemos esse um foco de trabalho com as famílias, vamos dizer. A música do Pai Francisco continuou a ser... Só que a gente foi conversando, e é muita conversa, dá um baita trabalho, mas ele é potente, né? Assim como, por exemplo, tinha crianças que ficavam assim, morrendo de vontade de dançar e não podia dançar porque a mãe falou que não podia, né? Porque é pecado, porque não sei o quê. Aí chama a mãe, aí fala, até a mãe entender o que é lá o espaço coletivo, o que é o espaço da família, o que é a crença ou a religião do ponto de vista privado e do ponto de vista... E o trabalho que é público demora. Agora, nesse contexto, acho que está muito pior isso, né? Mas a gente tem que falar, não pode, né? Não tem que ter relações de subalternidade, né? E não é porque paga que pode fazer. Eu pago a escola, né? E aí faz, não, também não. Né? Os professores não são empregados, né? Das famílias. Mas isso precisa ser uma diretriz, né? Precisa ser uma pressuposto da gestão também de colocar com as famílias, né? Enfim, é que dá muito trabalho, porque cada vez que tem uma tensão, a gente tem que chamar, conversar com a família, ir lá. E isso, gente, é muito trabalhoso. Eu acho que é extremamente potente. Eu fazia muito isso. Eu sempre falava para as professoras, ao dia que ela está nervosa, que ela está gritando com a gente, ninguém vai conversar com essa mãe. Vocês passam ela aqui para frente, eu falo, tudo bem, então tá. Mas aqui a gente trabalha assim, não, e grita, tá bom. Aí passou os 2 dias, vem cá, o que é que aconteceu? Aí já é outra conversa, porque na emoção a gente tem que... Esse é um outro cuidado no trabalho. Quando a emoção de algum está alterado, a gente não pode entrar na mesma frequência, tem que ter alguém para poder, né, falar, opa, conversamos depois, né? Senão não vai dar, né? E emoção é que não falta, né, nas escolas. Não falta mesmo, né? Então, acho que é isso, né, gente? Eu esqueci de falar uma coisinha, porque eu falei dos professores, da equipe de gestão, das crianças, famílias. É importante considerar todos os profissionais, né, gente? Então, o pessoal do apoio, que é o pessoal da limpeza, e o pessoal que trabalha na cozinha, devem fazer parte também das discussões e pensar sobre o que é a educação da criança. Aí no livro tem um depoimento super bacana de uma profissional da cozinha falando sobre.
como ela vê a questão do almoço, como ela vê a questão é bem bacana, sabe? Então, não é só, a gente não pode também centrar a formação de pensar a criança, tudo só nos professores ou na equipe, né, que tem formação pedagógica, mas na instituição isso tem que ser colocado também. Cidinha, mostra o livro, Cidinha. Ah, mostro. Tá aqui, ó. E fala onde é que a gente vai comprar, como que a gente compra esse livro. Papo reto. Papo reto aqui. Papo reto. É Ó, o livro foi publicado pela Loyola. Então, é só entrar no site da Loyola, vocês vão ver lá, está na publicação, como que é? Lançamentos. Foi lançado faz um mês e pouquinho, né? E tá lá, é só vocês pedirem pelo correio. Ele está praticamente na íntegra da tese. Só a introdução que foi cortada um pouco, né? Olha aqui a Alessandra falando, eu comprei pela Amazon. Ah, é? Olha, eu nem sabia. A Alessandra mostrou dela já, apareceu. A Alessandra está mostrando dela. Ela está mostrando, ela já tem a preciosidade com ela. Alessandra, cadê o seu? Eu quero que você mostre o seu também, para todo mundo ver. Cadê? A minha casa é uma caixa aqui. A Eleni está a minha obra. Eu também tenho. Ele também tem. Legal. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Teríamos conversa para as 15 noitadas, né? 15 noitadas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Cidinha. Eu que agradeço. É até pouco, assim, pequeno a gente falar muito obrigada, mas esse chat está aqui exuberando afeto, exuberando saber, exuberando toda essa comoção dessa noite, toda essa alegria, essa gratidão pelo teu compromisso, pelo tua trajetória bonita, tua trajetória comprometida com a democracia, com as crianças, e com os adultos que cuidam das crianças. E com os adultos, né? E comprometida com todo mundo. Pronto. Muito obrigada. Foi bom para você, Cidinha? Foi ótimo. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Nossa, falar da rede, né? Voltar a lembrar do tempo que eu trabalhei na gestão da Luísa, né? Poder ter profissionais aqui da Rede São Paulo, da Rede Campinas, amigas aqui super queridas. Lucimar é minha amiga da infância, está aqui, né? Com a gente. Então, foi um presente, gente. Meus alunos de hoje, ex-alunos, né? Na Neuci. Foi um presente estar aqui com vocês, foi muito bom. Esse grupo é muito especial. Com certeza. O chat fica gravado também, né, Silvana? Fica tudo... Depois eu leio, então, que eu não consegui ler. O chat eu não consegui gravar, gente. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de eu fechar e colocar para gravar, eu vou fotografar. Eu vou fotografar e mando para a Cidinha. Obrigada, Silvana. A belezura que está, né? Essa exuberância. E olha, a gente vai aprendendo, Eleni, é isso. E agradecer demais essa pesquisa linda. Aproveitar, Luísa, que a Eleni acabou de falar. Verdade. E a gente contar e reforçar o convite, que semana que vem, na próxima sexta-feira, às 19 horas, nós vamos ter a Eleni trazendo toda uma contribuição sobre a terapia transpessoal. Eu acho que vai fazer uma conversa tão importante, acho não, né? A gente já está imaginando essa conversa potente entre aquilo que a Cidinha trouxe hoje, né? E aquilo que a Eleni vai conversar, vai colocar aqui em prosa para a gente. Então, dizer que a gente espera, né,
a participação de vocês no próximo encontro com a Eleni, que a Eleni vai falar sobre essa potência, essa possibilidade, essa riqueza, essa alegria de ver o ser humano inteiro, assim como a Cidinha trouxe essa infância inteira, né? Nessa inteireza de múltiplas relações. Então, agradecer muito a quem veio, né? Assim, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, né, Luísa? Mas, assim, agradecer demais a Cidinha, agradecer quem tem estado conosco e convidar, porque, assim, a Eleni, a gente é meio suspeita para falar, né? Porque eu falo que a Eliane foi minha banca, e a Eleni, né? A irmã da Eliane, a Eleni é do grupo de pesquisa, arte e formação de educadores. A gente está transitando, mas ela tem um trabalho, uma pesquisa linda nessa seara, e eu acho que vai ser assim, eu estou ansiosa para ouvi-la também na sexta-feira. É outra aqui. Posso falar Que a uma gente vai coisinha? falar da história dela e aí vai amar. Posso falar uma coisinha? A Fala, Eleni, Cidinha. é que aqui no livro não vieram todos os agradecimentos, né? Mas a Eleni, lá na tese, o agradecimento que eu faço para ela é assim, de agradecer a Eleni, porque muitas vezes, quando as palavras faltavam, ela era que me ajudava a encontrá-las, porque quando eu estava escrevendo a tese, eu e a Eleni, tinha dias que eu estava muito mal, ela vem para cá, aí ia para a casa dela, aí nós líamos juntos aquela parte, e aí eu ia reescrevendo, né, porque precisava de uma escuta, e a Eleni estava junto ali. Então, além de uma grande terapeuta transpessoal, uma baita educadora, e eu convido vocês todas a virem aí, porque eu vou falar, ó, Luísa, Eleni, e a Eliane Bruno, que foi, na verdade, eu conheci Luísa e Eleni pela Eliane Bruno, que são pessoas extremamente especiais e que são referências para mim na educação. A Luísa, querida, a Eleni e a Lili agora, mas só que a Lili está em outro plano.